queda nos FIs. Fundos imobiliários deixaram de ser um bom negócio? Daqui a pouquinho eu vou explicar para você o que é um FI, beleza? Então vou dividir essa pergunta. Vou explorar agora mais essa pergunta. Então, Michael, nem sei o que é um FI. É um fundo imobiliário, mas eu vou explicar um pouquinho mais para você, tá? Mas primeiro eu quero explicar isso aqui, ó. Será que deixou de ser um bom negócio? Será que os fundos imobiliários deixaram de ser um bom negócio? Eu vou responder para você que não. Fundos imobiliários não. Na verdade, no Brasil a gente só está começando. Para você ter uma ideia, os REITs americanos. REIT americano é uma coisa parecida com fundo imobiliário, mas a indústria de REIT americano, os investimentos em REITs são muito maiores. É incomparável com os fundos imobiliários no Brasil. Isso significa que a gente está só começando. Os fundos imobiliários a gente está só no primeiro passinho aqui no Brasil. Faz poucos anos que os relatórios ficaram mais claros, que as informações em fundos imobiliários ficaram mais claras para o investidor. Então a gente está só no primeiro passo. Dito isso, será que fundos imobiliários deixaram de ser um bom negócio? Não. Tá? Por quê? Porque bons investimentos sempre são um bom negócio. Sempre. Olha essa frase. Bons investimentos, vou escrever isso aqui para você. Porque bons investimentos sempre, e quando eu digo sempre eu quero dizer sempre são um bom negócio. Eu aprendi isso com o meu professor de português. Ele falava que quando ele dizia sempre, ele quer dizer sempre. Então, gente, bons investimentos sempre vão ser um bom negócio. Vou te dar um exemplo de um péssimo investimento, tá? Problema nenhum com carro. O carro é conforto. E nós temos que ter conforto na nossa vida. Mas se você compra um carro de 200 mil reais, paga juros e você acaba pagando 300 mil no total, e depois você vende esse carro de 200 por 150, perdeu 150 mil nessa brincadeira. Isso é um bom negócio do ponto de vista do investimento? Não, é um péssimo negócio. Agora, se você compra bons investimentos, ou se você compra bons imóveis, esses imóveis se valorizam, você, sei lá, constrói salas comerciais para alugar, ou constrói kitnet mesmo, né? O povo mais simples, digamos assim como eu, né, a gente prefere construir kitnet para alugar. Então a gente pode entender que isso sim é um bom negócio. É um bom negócio. Imóvel, de uma forma geral, ele traz a ideia de que é um bom negócio. Tá? Então quando você sabe, só que você não pode investir de qualquer forma. Porque na prática acaba que às vezes esse imóvel tem muitos custos e talvez teria uma outra forma de você investir e ter uma lucratividade melhor ainda. Beleza? Mas você ter um lucro menor não necessariamente é um negócio ruim. Tá? Por quê? Porque baseado na frase do Michael Lima, bons investimentos sempre serão um bom negócio. Tá bom? Então, em relação à queda nos FIs, o que aconteceu? Os fundos imobiliários eles tiveram uma queda muito grande. Por que tiveram uma queda muito grande? Porque nós temos muitos investidores na Bolsa de Valores que eles vieram para a Bolsa de Valores porque a taxa Selic, que é aquela taxa base da economia, ela ficou pequenininha. E aí ficava passando na grande mídia que a poupança não está rendendo nada, renda fixa não está rendendo nada. E aí muitas pessoas, milhares de pessoas vieram para a Bolsa de Valores buscando uma rentabilidade maior. Por quê? Porque não entendiam nada de economia. Então elas vieram da forma errada para a Bolsa de Valores. Vieram sem conhecimento para a Bolsa de Valores. Né? Eu falo Bolsa de Valores porque os FIs, que são os fundos imobiliários, eles são negociados na Bolsa de Valores. E agora a taxa Selic subiu. E aí, qual que é a tendência? Isso acontece no Brasil, acontece nos outros países também. Tá? A taxa base subiu, as pessoas vão lá e voltam para a renda fixa e tiram seus investimentos da Bolsa de Valores. Ou seja, elas vieram da forma errada, sem conhecimento financeiro, sem educação financeira para a renda variável, para os FIs, para a Bolsa de Valores. Agora elas estão saindo também, novamente, da forma errada, sem conhecimento financeiro, estão saindo da renda variável, né, da Bolsa de Valores, indo lá para a renda fixa. Nossa, a taxa Selic está com tendência de alta, como o Mike falou, então a gente vai para lá. Calma, não é assim, a gente não deve ficar migrando de um lado para o outro. E essas pessoas estão perdendo dinheiro, tá? Isso é muito sério. Elas perdiam dinheiro, vieram para cá, perderam dinheiro, agora estão perdendo de novo indo para lá. A FI está caindo, vou vender. Não é assim que funciona. Não é assim que você se torna um investidor de verdade, pulando de galho em galho, indo para um lado para o outro. Não é dessa forma. Então eu já dei a resposta aqui, né? Falei que é não, bons investimentos sempre são um bom negócio. Outra coisa que eu tenho que falar para você é você ter mentalidade de longo prazo. No longo prazo, as alterações no gráfico tendem a formar uma linha quase reta. Quem investe, e aí eu não sei se você investe para o curto, para o médio ou para o longo prazo, tá? Mas estou te dando um exemplo aqui. Quem investe
no longo prazo, né? Quem investe pensando no seu futuro, né? Pensando em não em um dia, não ficar rico de hoje para amanhã não dá, mas você pensar em 2 anos, em 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então começa a pensar lá na frente, começa a pensar em longo prazo, tá? Quando a gente fala em ações, é acima de 5 anos. Não que você não pode lucrar, né, de um ano para o outro, pode sim, tá? Mas eu estou te dando uma explicação aqui sobre essa questão do longo prazo. Isso é muito importante você começar a pensar. Então vamos lá. Quem investe no longo prazo sabe que as alterações no gráfico tendem a formar uma linha, eu vou colocar entre aspas, quase reta, tá bom? Acho que eu consigo mostrar para você na prática como que seria isso daqui. Então quem investe no longo prazo sabe que as alterações no gráfico tendem a formar uma linha quase reta. Vamos ver na prática como que seria isso? Vou mostrar para você um fundo imobiliário, tá? Vou escolher um fundo imobiliário que vai ser o HGLG11, tá? O que é HGLG11? Quando a gente vai negociar lá na Bolsa de Valores, existe um código, existe um ticker, né? Então o HGLG11, e calma, que eu vou explicar, se está um pouco avançado, eu vou explicar mais detalhadamente, tá? Para você que está mais no comecinho ainda, o que é um fundo imobiliário, vou explicar mais detalhadamente, tá? Mas agora eu vou explicar para você essa frase aqui que eu coloquei. Então aqui, pessoal, aqui esse é o HGLG11. Vamos dar uma olhada lá na parte dele. Aqui então é o Funds Explorer, né, que é um site que a gente tem informações sobre fundos imobiliários. Agora o que acontece? Vamos olhar o gráfico, rolando aqui para baixo, ó. Aqui já, tá? Então, cotações do HGLG11. Então, olha só, o que acontece? No curto prazo, então aqui está 30 dias. 30 dias a gente considera que é curto prazo. Então, no curto prazo, essas alterações aqui são mais significativas. De repente, você foi lá e comprou uma cota por R$ 162 aqui, ó, e 68 centavos, né? Aqui nesse pequeno topo, vamos dizer assim, né? Ó, como se fosse um topinho de uma montanha aqui, 162,68. E daí, alguns dias depois, estava R$ 160,79. Olha só que coisa. E aí você perdeu R$2, né? Arredondando. Só que no curto prazo tem muita variação. Agora, olha só o que acontece se a gente aumenta o prazo, aumenta o prazo. Então é isso aqui que eu estou falando para você. Lá no dia, vamos ver o primeiro dia que eu consigo pegar aqui, 2 de março de 2011, a cotação era R$ 104 mais os centavos, né? E aí o que acontecia? O que acontece aqui, ó? No curto prazo, sobe e desce, 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 né? Sobe e desce, sobe de novo, desce de novo, sobe de novo, vem uma crise, desce de novo. Só que agora, ó, 165 reais praticamente, arredondando. Então é isso que eu digo, no longo prazo, você pode imaginar que é quase como se tivesse uma linha reta. Isso que é uma linha quase reta que eu digo, tá? Uma linha quase reta no seguinte sentido. Você comprou aqui embaixo, e se você preservou o investimento, ó, ele subiu. Tá? Então você consegue imaginar aqui uma linha não tão curva, né? Igual aqui no 30 dias. Olha só que diferença, né? Uma linha não tão curva quando você olha, quando você visa o longo prazo. Tá? Então é isso que significa essa frase que eu falei para você, que quem investe no longo prazo sabe que as alterações no gráfico tendem a formar uma linha quase reta. E quanto maior esse prazo, tá? Quanto maior ainda o prazo, menos você vai conseguir ver essas variações aqui.